Olá, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos continuar nossos estudos em Direito Tributário na parte dos princípios de Direito Tributário. Você que tem acompanhado nossas aulas, deixe seu comentário como tem sido a experiência, como tem acompanhado, como está a sua formação também. Se porventura tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários. A sua participação é sempre bem-vinda, é sempre válida. E se você é novato por aqui, te convido a se inscrever no canal e a todos vocês, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assim toda vez que sair um vídeo novo você vai acompanhar aqui conosco, também nos comentários a sua participação, como falamos. Pois bem, vamos dar continuidade. Próximo princípio que queremos trazer para cada um de vocês é o princípio da publicidade. Em direito tributário, a publicidade ganha uma importância tremenda, porque é preciso que aquele que arrecada, no caso o Estado, demonstre aos contribuintes o que está sendo arrecadado, em que está sendo investido o dinheiro arrecadado. Nós tratamos isso na questão da lei orçamentária. Nela estará presente todos esses aspectos. E tem essa ligação com o direito financeiro. A publicidade, o princípio da publicidade, nós encontramos ele previsto no artigo 37 da Constituição, quando fala da publicidade. E veja, o princípio da publicidade, ele não é que encontra uma exceção na questão das despesas militares, aquelas despesas que precisam, de fato, ter um sigilo, uma vez para garantir a soberania do Estado, para evitar que outros Estados na questão militar, na questão da soberania, venham a afetar a soberania do Estado, no caso do Estado brasileiro. Não impede de forma nenhuma. Essas despesas têm o seu sigilo guardado. Então, a publicidade quer trazer à tona a questão de que o contribuinte, como falamos, tem o direito de saber o que é feito com os impostos, com os tributos, as taxas, as contribuições que ele realiza o pagamento. Ora, o dinheiro dele está sendo entregue ao Estado, está sendo pago ao Estado mediante os serviços oferecidos. O contribuinte quer esse retorno. Faz parte até do aspecto da justiça distributiva, já discutido há vídeos atrás, quando tratamos de impostos sociais. Justiça distributiva também poderia nos ligar a isso, a justamente cada contribuinte saber o que é feito com o seu dinheiro entregue aos cofres públicos. E essa divulgação deve ser feita não de uma forma qualquer, mas deve ser feita mediante a imprensa oficial daquele ente federativo, seja município, seja Estado, seja a União. Deve ser feita de forma clara para o contribuinte. Isso enfatiza muito o controle da legalidade mediante a publicidade. Assim, com a publicidade eu consigo ver se está sendo seguido o princípio da legalidade citado até na aula anterior. Eu consigo saber se o Estado, se aquele que está arrecadando os meus impostos está fazendo jus àquilo que está na lei, está destinando os recursos aos fins em que eles devem ser empregados. Isso faz grande diferença quando nós falamos de direito tributário. Nós percebemos isso no artigo 165 da Constituição, em exato o parágrafo terceiro. Mas também nós vimos isso a partir de 2011, com a entrada da Lei de Acesso à Informação, que procurou garantir aos indivíduos, aos contribuintes, acesso a tudo aquilo que o Estado faz com os recursos obtidos de cada um deles. O que nos leva a um outro princípio ligado de forma íntima a ele, embora mais diferente também, como foi no caso da legalidade e da tipicidade, embora bem semelhantes, embora tenham essa ligação, são diferentes.
E aqui nós temos o outro princípio que apresentamos nessa aula, que é o princípio da clareza e transparência nas normas orçamentárias e tributárias. Que trata esse princípio, ele é um complemento, né? Ele é um complemento do princípio da legalidade. E ele vai nos tratar justamente de que a norma que é redigida, ela deve ser feita de forma clara, de forma transparente, de forma que o próprio legislador, aquele que vai interpretar a lei, e mesmo nós, contribuintes, possamos, olhando aquela lei, compreendê-la. Ainda que eu não entenda de forma clara, embora seja muito, talvez, leigo no assunto, e não entenda a lei, mas ela está redigida de forma clara, ao ponto de que aquele que compreende consegue até mesmo passá-la aos outros, e então ele poderá entender. Há uma discussão se esse princípio ele afeta a questão do intérprete da lei, aquele que vai interpretar a lei, no caso, o Poder Judiciário, que diante das discussões judiciais que podem levar uma lei, na hora que ele for interpretar, se ele está de fato bem interpretando, ou diante de uma norma muito clara, se há alguma coisa para interpretar ou não. É possível? Não sei, uma lei limpa e seca, tem alguma interpretação que eu posso fazer? Pois bem, a resposta que se deu é de que mesmo aquelas normas, que embora estejam de forma bastante clara, em que nós olhamos e não vemos forma de interpretar diferente do que está ali, ainda elas devem ser interpretadas de uma forma sistemática, não meramente pelo aspecto legal, seco, limpo da lei, mas deve ser feita naquilo que o legislador procurou dar de sentido àquela lei. Olhando as outras leis que já tem no ordenamento jurídico, encaixar essa lei que foi criada com as outras, para ver se há uma consonância, se há uma coesão entre elas, uma coerência entre essas leis. Tudo isso é muito importante e de nada afetou o papel do intérprete da norma. Além disso, o princípio da clareza e transparência também nos traz que há uma necessidade de que deve-se esclarecer a norma e as suas especificidades, o que a norma traz e os seus detalhes. Por exemplo, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, a lei do ICMS. E para cada estado tem uma diferença, uma vez que ele é um imposto estadual, cada estado tem a sua forma de cobrar. Mas ainda assim, cada um deles deve dizer o que ele entende ali na mercadoria e serviço, o que é a mercadoria, o que é o serviço, onde eu vou cobrar, o que são, né? Onde vai incidir, para quem pagar, tudo isso deve estar descrito na lei, muito semelhante ao princípio da legalidade citado aqui nesse vídeo, ou quer dizer, no vídeo passado, e até mesmo com a publicidade. Tem essa ligação que deve estar claro, deve estar bem descrito, de forma transparente, e que o intérprete diante dela não encontre problemas. Ela deve ser clara, ela deve ser simples, a fim de evitar muitos problemas que podem decorrer de uma lei mal feita. Inclusive há um livro, caso você tenha interesse, eu recomendo ele. É o livro Racionalidade Legislativa do Processo Tributário do professor João Aurino de Melo Filho. Nesse livro, logo pelo começo, ele já faz essa explicação e o problema que se tem em uma lei mal feita. Uma vez que você tem problemas na redação, na confecção da lei, naquilo que no direito nós chamamos de técnica legislativa, ou seja, o processo de fazer uma lei, ela tem que ser bem feita. Ela não pode ser feita de uma forma, desculpa até a expressão, porca. Eu não posso simplesmente fazer uma lei e jogar ela dentro do ordenamento jurídico de forma ruim. Usando até uma expressão um pouco engraçadinha, eu não posso simplesmente fazer a lei, jogá-la e fogo no parquinho. Não. Ela tem que ter um sentido em si mesma e tem que ter um sentido com as outras normas criadas, seja aquelas que são superiores a ela
ou seja, aquelas que estão inferiores, de forma que a norma entra, a lei é feita, entra em vigor, só porque aí eu começo a olhar as outras leis e elas começam a se bater, não fazer sentido umas com as outras. Uma lei diz X, a outra diz Y e essa que entrou diz ABC. Tem que ter esse sentido, tem que ter uma técnica na questão de fazer a lei. Ela tem que ser clara, ela tem que ser simples, ela tem que ser coerente com aquilo que já existe dentro do ordenamento jurídico, de forma que ela não vira um monstro, um monstro legal dentro do ordenamento, de forma que não vai gerar grandes emendas nessa lei, ou mesmo grandes processos judiciais que são iniciados simplesmente por causa de uma lei mal feita. Pois bem, fica a recomendação desse livro. E também aqui entra uma outra figura importante, que é a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, Lei Complementar 101 de 2000, e que ficou famosa até uns tempos atrás, por causa de repercussões políticas no nosso país. E essa lei, ela justamente procura, salvo engano, o artigo 48 dela, até mesmo a participação da população em audiências públicas, na questão da feitura de uma lei, o povo poder participar, poder entender dos seus próprios representantes o que eles estão fazendo, o que eles estão colocando ali para eles, no caso de um imposto ou qualquer tributo que seja, para o contribuinte saber o que é que ele vai pagar, caso recaia sobre ele. O que é que está aparecendo? Né? Inclusive, temos agora um projeto de reforma tributária surgindo de vários lugares, da Câmara, do Senado e também do próprio governo. Fica essa questão de que ela deve ser feita de forma clara, que ela deve ser apresentada para o contribuinte, que ela deve ser apresentada para a população, de forma que ela entenda o que está acontecendo. Tudo isso é muito importante, é um princípio que nessas situações deve ser muito respeitado, muito visado pelo legislador e por aqueles que estão envolvidos no seu processo. Outra questão bastante interessante dessa lei é a questão de que somente uma lei específica, federal, estadual ou municipal, pode vir a conceder isenções, subsídios, pode vir a alterar a base de cálculos de determinado imposto. Somente lei específica. É uma forma de tentar manter não só a legalidade, ou seja, não só que o legislador siga por um caminho certo, para que assim, seguindo esse caminho certo, aqueles que estão diante da norma criada, sobretudo o legislador, o contribuinte, o poder judiciário, eles saibam o sentido que está sendo dado. Quando diante da Constituição nós encontramos aquela expressão que nós citamos, do artigo 146 e de tantos outros lugares, cabe a lei complementar. Isso significa para o legislador que ele deve seguir por esses meios para o Poder Judiciário, de que quando ele for analisar uma causa que chega para ele, ele vai saber qual caminho seguiu aquele imposto e ele vai poder interpretar a norma de forma correta. A clareza e transparência trabalham muito neste sentido e que ele deve estar de forma expressa, clara, simples na lei. Também encontramos aqui a figura dos portais de transparência, que desde algum tempo vem trazendo para a população uma forma de ela saber o que está sendo feito com os recursos arrecadados. Portais de transparência, cada município, estado, mesmo a União, elas têm os seus portais de transparência nos seus sites. Isso é uma forma de garantir a participação da população, garantir a própria cidadania pela qual a Constituição preza como fundamento da própria República. Ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que
tenha sido de grande proveito para você na sua formação aqui. Vamos continuar nossos estudos em Direito Tributário, ainda dentro da área dos princípios, e eu vou ficar te esperando aqui no canal. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, deixa na caixa de comentários, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e vamos continuar a todo vapor com as nossas formações em Direito Tributário. Um abraço a cada um de vocês, muita gratidão pela sua participação e salve Maria!